Obrigada, Stephanie. Olha, já tinha mandado beijos para você também, Stephanie. Obrigada por avisar, querida. Hoje nós estamos aqui, dia 12 de março, né? E eu aqui, pastora Raquel Daros, representando a igreja, o qual fazemos parte, né? Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação. Olha só, então eu fiquei esperando aqui, tocando louvor, e ninguém, né, nem estava escutando, olha só. Beijinhos pro Yuri, paz, pastor Mário, Jonatas Ranieri, Augusto Sato, Ju Arruda, Samuel Klein, glória a Deus, quem mais tá? Elzira, Sandrinha Mello, quem mais tá por aí chegando? Sejam todos bem-vindos, e desculpa, gente, não sei porque eu tava sem áudio, mas tá bom, né? Eu tô aqui em casa, tô bem segurinha, tá, gente? Mas aqui a acústica é boa, cheguei agora, a acústica é boa, então fico segura, que eu tô já na minha casa. E não tem barulho aqui dentro do carro, só eu e Deus. Glória a Deus. E aí, tá chovendo por aí também? Muito trânsito. Quem tá no meio da trajetória tá pegando trânsito. Paz, Solange, faz tempo, hein, que você não aparece aqui na live. Glória a Deus que conseguiu. Isaac também tá aí juntinho. Que bênção, gente. Hoje teve culto de oração lá na igreja da Dutra. Eu tava ligadinha com vocês, mas deixei para que acontecesse e todos ficaram felizes de ter participado, tenho certeza. E queridos, e aí, como vai a tua vida com Deus? Abençoadinho? Orando mais? Falando mais com o paizinho? Quando a gente ora, as bênçãos acontecem. E quando as bênçãos acontecem, também vem as perseguições. E glória a Deus por isso, né? Se as perseguições estão vindo, é porque você está indo pelo caminho certo, né? Se o inimigo não está te perseguindo, tem alguma coisa errada com a tua trajetória. E Jesus mesmo fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando a gente está nesse caminho de vitória, né, as coisas acontecem. Como a pastora Cláudia e eu sempre pregávamos, né, em volta da luz, sempre vê uns insetos, né, gente? Onde tem a iluminação de Deus na vida de alguém, lógico que aparece de tudo em volta, mas nós queremos continuar iluminados. E não fica assim, eu tô com Deus e as coisas ruins acontecem. Não, eu tô com Deus e as coisas ruins se manifestam para que eu saiba onde elas estão. Porque a palavra do Senhor diz, né, que aonde a luz chega, as trevas fogem. E nós carregamos dentro de nós a luz divina, o Pai das luzes, que é o nosso Deus. E carregamos o iluminar da palavra de Deus. Percebe bem, às vezes as pessoas estão vivendo aí uma vida comum. Aí conhece a palavra de Deus e começa a descobrir coisas na própria essência, na própria vida que começa a incomodar. Porque a palavra do Senhor, ela vem desvendando aquilo que estava em oculto, aquilo que estava escondido na vida da gente. E coisas que a gente achava normal antes, ao ouvir a palavra, vem um despertar. É como tirar assim uma venda dos nossos olhos. E a gente passa a enxergar além do que enxergávamos. Essa é a presença de Deus, gente. A palavra de Deus ilumina. Por que será, me fala bem, por que será que todas as religiões existem e não há implicância com elas? Poucas, às vezes há umas raras implicâncias. Mas sobre o cristianismo, fala sério, sobre o cristianismo, né? E mesmo sobre o judaísmo, né? O judaísmo carrega toda aquela parte do Antigo Testamento. Infelizmente, eles ainda não acreditam que Jesus é o Messias, mas há uma grande perseguição, porque eles creem no Deus Todo-Poderoso. Agora, perceba o cristianismo, hein? O cristianismo
tem uma tolerância, não estou falando do catolicismo, tá? Eu estou falando do evangelho de Jesus Cristo, independente de ser evangélico ou católico, porque a Igreja Católica já errou muito no passado e alguns evangélicos também. Estou falando de Jesus, tá? Estou falando de Jesus. Perceba bem como Jesus, quando a gente fala que tem Jesus, há uma implicância no coração das pessoas. E o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, a gente tem um carinho por todas as pessoas, independentes da religião. Independente, a gente não quer se envolver nos rituais, a gente não quer se envolver na cultura dessas religiões, porque nós acreditamos que há um conteúdo do inimigo aí em tudo isso. Nós gostamos de servir a palavra de Deus, mas somos extremamente carinhosos, tolerantes, porque saímos do mundo lá fora para viver esse mundo de Cristo, né? E percebe a implicância em todo o contexto mundial histórico contra o povo que segue verdadeiramente a Jesus Cristo, tá? Independente de placa de igreja, que segue verdadeiramente a Jesus Cristo. Quanta implicância há em tudo isso, gente? Por quê? Porque Ele é a verdade. Porque Ele é o único caminho. Então, as pessoas falam, todas as religiões levam a Deus, mas a gente sabe que só Jesus rompeu a barreira da morte, a barreira que nos tirava o direito da vida, quando a Eva e também o seu marido Adão comeram da desobediência do fruto proibido. Eles acreditavam que teriam conhecimento de tudo e seriam iguais a Deus e nunca morreriam. E Deus falou bem claro que se comesse daquele fruto, certamente iriam morrer. E daquele momento em diante entrou em toda a humanidade, em tudo que há na terra, a morte. Não somente nos seres humanos, mas em todos os animais, em todas as plantas, entrou a morte. E como já virou um fato para nós ver uma planta bonita e de repente ela está morta, ver uma pessoa nascer e de repente não existir mais, e os animais, ficou comum para nós a morte, mas Jesus veio para interferir em toda a morte. Jesus veio para nos trazer a esperança de vida. E quando falamos em Jesus, há uma implicância na maior parte da humanidade. Até mesmo naqueles que se dizem cristãos, há alguns entre os que se dizem cristãos que querem moldar e fazer um Jesus conforme os seus sentimentos e os seus pecados e os seus pensamentos. Queridos, eu nunca vi em toda a história do mundo uma religião, como dizem por aí, religião tão perseguida. Um Deus que é tão perseguido. Mas eu também nunca vi na história da humanidade uma fé que persistisse tanto. Eu também nunca vi na história da humanidade, vamos incluir aí até os judeus, mas eu nunca vi na história da humanidade um Deus que não fosse esquecido como o nosso. O nosso Deus pode passar séculos e séculos e séculos. Podem passar culturas e nações, épocas e tempos. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo exaltado e glorificado. E mesmo nós não sabendo como Ele é realmente, plenamente como Ele é, assim mesmo nós sabemos que Ele tem sido adorado por povos e povos. E aqueles deuses feitos pela imaginação humana, talhado pela imaginação humana, achado em algum ribeirão, um boneco talhado por um ser humano, em algum córrego, em algum rio, em alguma visão de um ser humano, ele acaba sendo substituído,
modificado, esquecido, mas o nosso Deus atravessa tempos e tempos e tempos e Ele continua sendo lembrado em todas as épocas, porque Ele é Deus e Ele não tem princípio, meio e fim. Ele é o Alfa, o Ômega. Ele é o Deus que está presente em todos os momentos. Nós sabemos o que é o fim das coisas, mas para Deus não há fim. E por que contestar quem é esse Deus? Por que querer servir deuses feitos pela imaginação e pelas mãos do homem, enquanto nós temos essa certeza que só há um Deus? Por que dobrar-se diante das riquezas desse mundo? E Jesus, ele fala bem claro que realmente o Deus que nós cristãos enfrentamos desde aquele período é Mamon, o amor às riquezas desse mundo. Mas para que se dobrar diante das riquezas desse mundo, das riquezas desse mundo, das riquezas desse mundo, se nós somos herdeiros das riquezas das mansões celestiais? Se nós fazemos parte do reino do Deus do ouro e da prata, do Deus que Davi já descrevia: fui moço, fui velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. E por mais que você fale, pastor, eu já fui justo e mendiguei o pão, eu vou falar o que a pastora Clau sempre falava: Deus, de alguma maneira, supriu as tuas necessidades. Nem se fosse com aquele pãozinho sequinho, mas o Senhor supriu as tuas necessidades. Queridos, a pessoa mais milionária é aquela que possui dentro do coração a certeza que Deus o ama. Porque quando nós carregamos essa certeza, ainda que nos falte as pessoas que nós amamos, ainda que nos falte companheirismo, ainda que nos falte dinheiro, ainda que nos faltem possibilidades, nós temos uma certeza tão grande, uma fé tão grande, que o Senhor é o supridor de toda e qualquer necessidade na nossa vida, que atravessamos toda e qualquer situação, mesmo com lágrimas nos olhos, mas com a esperança e a certeza que amanhã será melhor. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem bem de manhã cedo. Talvez a tua noite demore uns meses, alguns anos, mas a alegria do Senhor, ela vem. Nos primeiros dias de luto que eu estava atravessando, eu acreditei fielmente que eu não ia conseguir sobreviver. A dor era tão grande, era tão imensa, ela era tão profunda, era tão devastadora que eu acreditei que a minha carne não ia aguentar. E eu lembrava da minha mãe falando: Kelzinha, Deus não dá uma situação maior do que a gente possa aguentar. E eu lembrava que por várias vezes a minha mãe falava a mesma frase, Kelzinha, e ela usava às vezes, não do versículo, mas até de um ditado popular: Deus não dá o frio maior do que o cobertor. E mesmo no fundo do poço, sem quase nenhuma luz acendendo para que eu tivesse esperança. E eu nem queria ter esperança, isso que era mais interessante. Eu não queria. Eu não queria olhar adiante, eu não queria ter futuro. Na verdade, meu coração pedia de noite para que eu estivesse junto com ela. E era tão forte que, aonde minha mamãe e meu papai estão enterrados,
Como qualquer lugar, o procedimento são 3 anos para tirar os corpos, para poder enterrar, porque é só 2 vagas. E eu acreditava tanto que eu ia morrer, que eu chegava para as pessoas mais próximas e eu falava assim: se eu morrer, compra ou aluga alguma coisa, um jazigo perto dos meus pais. Porque eu sei, na minha cabeça, eu sabia que eu ia morrer em menos de 3 anos. Eu não via nada adiante. E continuei trabalhando, e continuei ajudando as pessoas, e continuei abraçando vidas, mas dentro de mim, eu não tinha um palmo diante do nariz. Nada, eu não conseguia nem mudar de quarto, gente, eu não conseguia. É incrível que pareça, mal consegui entrar no escritório da minha casa. Ainda é muito difícil certas situações, mas eu não conseguia ir para o quintal. Às vezes eu saía para limpar e chorava muito. Eu não via esperança, e todas as forças que eu tinha, eu reunia para poder me encontrar com o pessoal da Subimos com Jesus, com o pessoal da igreja. Eu amei e amo muito a minha família na carne, no espírito, as irmãs da minha mãe, a família da minha mãe. Amo demais eles, mas eu não conseguia, além do telefone, falar com os meus tios. E eu lembro que eu ligava a câmera para alguns da minha igreja, para alguma tia, mas eu não conseguia nada, queridos. E de repente foram vindo mais lutas, entre elas os cupim comendo todo o meu sofá, porque eu calculava assim: eu vou embora daqui, eu tenho que levar o sofá. E de repente, quando eu fui até aquele sofá que era enorme, gostoso, aconchegante, que tinha sido um ninhozinho gostoso para mim, para a pastora no tempo da pandemia, e ali eu não conseguia nem chegar perto do sofá, mas eu calculava: eu vou levar ele, eu vou embora daqui, eu vou levar ele. Eu não sabia para onde ir, o que fazer. E até que um dia eu fui limpar, sem forças alguma, e quando eu fui limpar, meu Deus, eu nunca tinha visto tanto cupins na minha vida, e parecia uma maldição aquilo. E eu olhava meio desesperada, porque eram milhares, eles têm uma poupancinha branca, e toda comida, aquela parte do sofá, e eu não sabia nem por onde começar tirando tudo aquilo. E de repente eu senti alegria que o cupim comeu meu sofá. Era como Deus falando: não se apegue a nada, não se apegue a nada, eu sou o teu Deus. Você não precisa se apegar aos bens, às situações. E assim Deus foi trabalhando, até que no dia 8 de outubro de 2023 ocorre aquela queda do imóvel ao lado em cima da nossa igreja. E lá por volta da meia-noite, pouco, Djalma me liga falando: pastor, eu escutei um barulho estrondoroso. Eu falei: não sai daí, eu tô chegando. E fui eu, a doutora e alguns mais, o Augusto, e nós fomos até lá. Gente, era como estar enterrando a minha mãe de novo depois de 2 anos e pouco. Era como estar enterrando parte da minha história. E quando eu cheguei e vi tudo aquilo destruído, eu ligava para as pessoas e falava: a minha igrejinha, a minha igrejinha, a minha igrejinha. E eu lembro que eu ajoelhei na cozinha do Mar Paulista e eu chorava tanto. Eu chorava em línguas, mas de repente eu sentia alegria. No meio de uma tragédia, eu podia ver Jesus guardando a minha igreja, guardando o rebanho e mudando a minha história. E a partir daquele dia Deus foi mudando. E a história mudada de um líder muda a história da igreja. Quando Deus muda a história de um líder, Ele muda a história da igreja. E daquele momento em diante, Deus
foi trabalhando com vidas na minha vida, pessoas novas na minha vida, situações novas na minha vida, experiências novas na minha vida. E, gente, hoje eu durmo no quarto que era da minha mãe, porque ali tem a televisão, tem menos barulho de fora, e eu sinto aquele aconchego, um quarto que eu nem entrava. E, de repente, eu só entrava para chorar, e faz mais de 8 meses que eu tô lá dormindo. Eu fui quantas vezes ver a Ritinha em Rio Claro, fui para Tatuí, levei a igreja em Tatuí, né? Fui várias vezes, eu fui para outras cidades, abracei outras pessoas, vivemos festividades, porque Deus, gente, Deus, Ele é incrível. E talvez está acontecendo coisas na tua vida que você fala, pastorinha, eu amo Jesus, mas eu não consigo enxergar um palmo diante do meu nariz. E eu vou falar para você, meu amado e minha amada, tá mais fácil Deus trabalhar agora na tua vida do que quando tudo está parecendo normal. Às vezes é necessário uns cupins na vida da gente. Às vezes é necessário a construção do vizinho cair na construção da gente, sabe? Para Deus poder mudar pessoas teimosas e tapadas e fechadas como nós. Para Deus mudar a situação, talvez a cara virada de alguém vai ser o remédio para a tua vida, o desprezo de alguém vai ser o alavanco para a tua vida. Talvez a indiferença de alguém vai fazer você perceber o quanto Deus te ama e o quanto Ele é presente na tua vida. Eu sei que a maioria de vocês participam de tudo isso na minha história e já sabem de tudo isso, mas eu prefiro repetir para que você lembre que esse Deus que está na minha vida é o Deus que está na tua vida. E Ele trabalhou muito mais na minha vida no meio da tragédia do que no meio da bonança. E, gente, eu tô há 4 anos. E vai fazer 4 anos e 2 meses que eu tô sem a pastora Cláudia. Todos os dias eu choro por ela. Eu acordo como se estivesse escutando a voz dela. Ainda sinto o toque da mão da pastora. Mas eu vejo muito mais do que um palmo diante do meu nariz. E se eu tenho 5, 10, 20 anos pela frente, eu quero viver plenamente, eu quero viver. Eu quero viver e quero viver fazendo a vontade de Deus, e eu quero viver ajudando ao próximo. Eu quero viver respirando ainda o ar que Deus tem me dado, e eu quero continuar proclamando que Deus é bom e tocando em vidas para que sejam curadas. E eu quero viver como mulher ainda e como filha amada de Deus. Eu quero continuar vivendo, porque não é o tempo que sara a gente. Não, o tempo não me sarou da saudade. O tempo não me sara da saudade. O tempo faz com que a saudade aumente muito mais. Mas quem cura a minha alma e a minha vida é o Espírito excelente de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E como gostava de dizer a minha mãe, e Ele vive dentro de mim. É o Espírito Santo que me faz ter coragem todos os dias de desejar viver e viver o melhor de Deus. Hoje eu quero ver o céu e quero ver os pássaros, eu quero ver as paisagens, eu quero ver a vida. Hoje eu quero ver o melhor de Deus. E se você
tá nessa situação de não ver um palmo diante do nariz, eu vou só dizer para você, mesmo aí no fundo do poço, continue crendo que Ele te ama. Mesmo no fundo do poço, continue crendo que Ele é o teu Deus. E que ainda que tirado tudo de você, você é um herdeiro, uma herdeira do novo céus e da nova terra. E que foi por você que Ele foi até a cruz e morreu a tua morte. E um Deus que foi capaz de criar tudo que há em teu favor. Porque você acha que Ele não é capaz de reescrever a tua história, de reescrever a tua vida, de dar um novo sentido a você. Porque tu acha que Deus é incapaz de te fazer sorrir novamente e bater o teu coração mais forte ainda do que já bateu. Deus, Ele é amor. E quando nós falamos que Deus é amor, queridos, não é para falar, é porque Ele realmente é. E Ele transforma não somente a água em vinho, Ele transforma vidas. Vidas. E Ele é o Deus de transformação. Tanto é que Ele é o Deus de transformação que Ele nos prometeu que vai nos dar um corpo transformado em glória. E todas as marcas que o nosso corpo carnal carrega, da morte, do pecado, da idade, vão ficar no passado. Mas se você ainda não crê no Deus do futuro, então eu te apresento o Deus do presente. E nesse momento presente, eu sei que seu coração está ardendo por essa palavra. E quem coloca esse fervor, esse calor no teu coração é a presença do Espírito Santo. Ele é Deus. Ele é Pai amoroso. E quando tu olha para tua família e fala: ai, pastora, não tem mais solução. Será que é a tua família que precisa de cura? Ou é você? Será que são as pessoas em volta de ti que precisam de uma libertação? Ou é você? Você liberta, querido. Você liberta, minha amada. Sutilmente, em volta de ti, vai florescer. Vai florescer bondade, vai florescer benignidade. Em volta de você vai florescer o amor, a paciência, a caridade. Em volta de você vai florescer a presença de Deus. E às vezes a gente quer curar tantas pessoas. E quem realmente precisa de cura somos nós. Esse é o nosso Deus. Sabe, eu escuto muitas pessoas falando: ai, pastor, eu amo. Gente, ninguém sabe pelo jeito ultimamente o que é amor, né? Amor é renúncia. Amor é renúncia, gente. Amor é sofredor. Ai, eu amo, pastora. Mas nós temos um gênio totalmente diferente. Não, meu amado, não é amor. É conveniência. Ai, pastor, eu amo, sabe? Mas nós somos culturalmente diferentes. Não é amor, gente. É conveniência. Eu lembro bem meus pais. Apesar de, meu Deus, como meus pais eram diferentes. Em gosto, em comida, cultura, tudo, gente. Até no espiritual eles eram diferentes. Mas como eles se amavam. A minha mãe passou a comer um bicho que ela tinha repugnância. Minha mãe passou a amar comer
caranguejo, siri. Meu pai odiava leite condensado, ele passou a amar leite condensado, mas isso não é tudo não, gente. A família do meu pai, quando eu era pequena, era meio nômade aqui no Brasil, sabe? Eles tinham vindo da ilha. Era totalmente diferente da família da minha mãe. A família da minha mãe é aquela italianada, com aquelas camas com colcha arrumada, aquelas panelas reluzentes, aquela casa toda organizada. É tudo diferente, gente, era tudo diferente. A minha mãe amava ir na casa do sogro, da sogra, do meu abuelita, da minha abuelita. Ela amava tudo e não tinha nada a ver com ela. E meu pai, gente, meu pai era apaixonado pelos meus avós maternos. Tanto é que quando a minha avó materna morreu, meu pai morreu junto, gente. Meu pai e minha mãe tinham horários de dormir e de acordar totalmente diferente. E minha mãe se adaptou aos horários do meu pai. Meu pai se adaptou ao ritmo da minha mãe. Amor, gente, amor é sofredor. Amor se adapta. Eu amo, pastora, só que a gente é muito diferente. Amadinha, eu vou te dar uma notícia, isso não é amor. Isso não é amor. Tá? Eu não tô falando assim, você não... Que nem minha mãe também não gostava do pecado que rolava na família do meu pai, gente, era terrível, né? Eles eram bem iníquos, assim, os meus tios, então a minha mãe batia de frente com o pecado de todos eles, né? Mas ainda ela preferia ir lá do que na família dela, olha que incrível. E meu pai preferia ir na família da minha mãe do que na dele. Interessante, né, gente? É incrível. Minha mãe se apaixonou pelo meu pai, gente. Sabe por quê? Porque a família dela era toda cri-cri. Tinha horário para tudo, tudo no lugar. E meu pai, ele veio todo bagunçado, gente, sem horário de nada, comia fora do horário, comia coisas estranhas, sabe? O meu pai gostava de acampar na barraca. Minha mãe adorou aquilo. Ela se apaixonou por aquilo, gente. Agora me fala, você acha que a maioria dos relacionamentos tem amor? Tem não, gente. Tem não. A minha mulher engordou um pouquinho, eu perdia o desejo por ela. Você nunca amou, meu amado. Porque a minha mãezinha, ela engordava, ela emagrecia, ela engordava, ela emagrecia. Meu pai, eu via meu pai que era tão espanhol estourado, que deixou a gente louca muitas vezes com o nervoso dele. Eu via meu pai beijando todas as bainhas da minha mãe. E ele falava, Cláudia, como você é deliciosa, Cláudia, como você é linda. Ele massageava os pés da minha mãe e falava, Cláudia, você é linda. Meu pai tinha um corpo estrutural. Depois ele foi ficando barrigudinho, sabe? E minha mãe não enxergava. Eu falava, mãe, o pai tá barrigudo. Ela falava, o Sil tá lindo. O Sil é lindo. Meu pai foi ficando com cabelo branco bem rápido, sabe? E eles tinham uma diferença de 9 anos de idade. E um dia as pessoas falavam, olha essa menininha aí tirando dinheiro de velhinho. E não era, gente. Meus pais, eles se amavam e minha mãe tinha a vida inteira com ele. Eles tinham 9 anos de idade, mas meu pai, diferença de idade. Meu pai tinha cabelinho branco. Ficou mais cedo branco. E minha mãe pintava. E ela beijava para ela. Ele era o homem mais lindo do mundo, gente. Sabe, ela nunca viu que ele estava barrigudo, ela nunca viu que ele estava com o cabelo branco. Meu pai nunca viu que minha mãe estava gorda, magra. Meu pai, ele se amava. Agora, gente, as pessoas acham que isso que carrega é amor. Que Deus faça esse povo que se diz povo de Deus amar de verdade. Perdão. Eles carregavam muito perdão. As pessoas não têm noção quanta minha mãe suportava. Não tem um pingo de noção. Que mulher de Deus. Ela amava, gente. Meu pai, com toda a ignorância dele, ele amava. Se xingava. Eu vi meus pais, sabe, pegando o carro um atrás do outro, eu ia correndo atrás do outro, eu do lado sentada. Era um filme, gente, parecia um filme aquilo lá. Mas se amava. E hoje as pessoas falam que se amam.
chega para mim e fala: pastora, a gente se ama, sabe? Mas nós somos muito diferentes. Não, queridos, não houve renúncia de lado nenhum, ou não houve de um lado renúncia, não teve amor. Talvez teve de uma parte, mas não teve da outra. Que Deus faça entrar realmente amor. Amor pelas casas, amor pelas vidas. Que o Senhor faça entrar amor pelas famílias, verdadeiramente. Aleluia. E esse é o Deus que renova as tuas forças, que amplia a tua visão, que abre a tua mente, que transforma o teu pensamento, que faz enxergar o que nunca enxergou e ver o que nunca viu, tocar no que nunca tocou, sentir o que nunca sentiu. Esse é Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Senhor que renova nossas forças, e eu quero agradecer a todos vocês que são fiéis a essa obra, porque é muito fácil falar: eu amo a Subimos com Jesus, eu amo o missionário, eu amo a pastorinha, eu amava a pastora Clau. Gente, onde estava quando nós precisamos? O amor, ele não é aquilo de estar toda hora ali atormentando, mas está sempre ali, está sempre presente, como uma águia, e vai voando e percebendo, e quando a pessoa precisa, não vem para perto para destruir. Gente, depois que a pastora Clá morreu, o que teve de urubu, esperando para comer a obra, para destruir a obra, para roubar ovelhas. Até hoje eles sobrevoam, eles ficam sobrevoando para ver o que pode pegar da nossa igreja, o que pode arrancar de nós. Até hoje sobrevoam, falando: ela sozinha, ela é fraca. Gente, para com isso, né? Eu posso parecer muito fraca, mas o Deus que está em mim e nesse povinho é um Deus poderoso. E quanto mais tonto a gente parece ser, mais Deus cuida da gente, tá? Quanto mais as pessoas acham que somos tontos, distraídos, mais o Senhor cuida de nós, mais Ele pega a nossa causa. E a gente eu fico como uma águia, só olhando, observando, e quando vai atacar a minha ovelha, sai de baixo, né, gente? Sai de baixo. Não vem atacar as ovelhinhas que estão no aprisco, não. Deus é lindo. Jesus é o bom pastor. Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso consolo. E aí, entrou um pouquinho de esperança aí? Sentiu um pouquinho de esperança no teu coraçãozinho? Tá afim de uma mudança interior? Todos os dias eu peço pro oleiro me quebrar. Todos os dias eu peço para Ele: quebra-me, Senhor, e faça-me de novo. Quebra-me, Senhor, e faça-me de novo. Transforma-me, renova-me. Se você observar bem, quando a gente está bem desesperado e vai procurar ajuda, não estou falando ajuda sacerdotal, né? Estou falando ajuda, assim, familiares, pessoas que viram a gente nascer. Aí você vai pedir ajuda. O problema aumenta. Não é verdade? O problema aumenta. Aí as pessoas ficam tentando resolver. E você já está bem. E as pessoas ficam: não vai fazer isso, não vai comer aquilo, não vai por aí. E você já sabe que tá tudo bem. Já foi aquela fase, já passou. E as pessoas continuam torturando. Não é assim? Por isso eu aprendi algo. Continuar falando com Jesus. Gente, lógico, tem sempre os amigos mais chegados. Mas amigos mais chegados são aqueles que não interferem no andar da carruagem de Deus na vida da gente, não é? Só podemos contar com aqueles que não vão ficar torturando a alma da gente depois. Como é difícil pedir oração para alguém e depois de um mês as pessoas ainda estão falando no assunto, ou dando bronca na gente.
ou se intrometendo na vida da gente. É difícil demais. Mas como é gostoso quando a gente pode compartilhar, eu preciso de uma oração. A gente chora junto e depois a gente sorri junto. Não é gostoso? Se Deus é lindo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Manifestando a glória e a presença dele sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos. Que o Senhor modifique muita coisa no nosso coração e nós possamos enxergar muito além do que os nossos olhos físicos alcançam. Que possamos enxergar as bênçãos e as maravilhas do Senhor. E até vocês que são pequenininhos, que estão aí do lado de um grandão, de uma grandona assistindo essa live, você que é criança, saiba que Deus cuida de você. E sabe aquela oraçãozinha que vocês fazem? Que muitas vezes você acha que Deus não está nem escutando porque você é criança. Vou te dar uma notícia. É mais fácil Deus escutar uma criança do que um adulto. É mais fácil Deus escutar uma criancinha do que um adulto. Viu? Então continua orando. Crianças, continuem orando. Continua falando com o Papai do Céu. E se possível, apresenta a minha vida para Ele também, tá bom? É isso aí, gente. Que Deus abençoe a cada um. Que a sua quinta-feira amanhã seja de grande vitória. Para quem está assistindo ao vivo. Para quem vai assistir depois. Que a graça do Senhor se estenda. E se alguém quiser salvar esse vídeo e postar uns pedacinhos que você achar interessante, eu agradeço, tá bom? Porque esse vídeo, daqui 30 dias, o Facebook vai tirar. E se alguém quiser, de livre e espontânea vontade, ser tocado por Deus e pegar a parte que mais tocou no teu coração e postar um pedacinho, uma montagem, olha, você vai estar ajudando a divulgar esse trabalho. E todo galardão vai ser seu também. Obrigada pela tua companhia, obrigado pela tua fidelidade, obrigado por você estar aí do outro lado. Obrigada por você que dizima a obra Subimos com Jesus, que oferta para essa obra. Obrigada a você que mantém essa igreja limpinha, aberta, que tem consertado, tem feito manutenção, que tem abraçado quem chega, que tem louvado ao Senhor conosco. Cada pedacinho que você faz, que Deus te abençoe muito. É muito importante a tua parte no ministério Subimos com Jesus. É muito importante o que você faz na Subimos com Jesus. Se para mim você é tão importante, imagine para Deus o quanto valoroso é tudo que tu faz. Deus abençoe abundantemente. E que na tua casa possa bater a porta uma bênção chamada paz. E possa entrar junto com a paz a saúde. E junto com a saúde e a paz vem a prosperidade. Mesmo tendo dias dificílimos para a economia nossa, mundial e no Brasil, que nunca falte o café para você. Nunca falte o ovo, a carne, o pão. Nunca falte o dinheiro para o colégio do seu filho. Nunca falte a sua vestimenta boa e nova. Nunca falte um bom calçado, a tua energia, a tua internet, a tua condução. Nunca falte para você nada que você tem ainda para abençoar a igreja e abençoar as vidas que estão ao teu redor. Sejam prósperos, sejam fortes, sejam abençoados. E que a alegria da salvação, alegria da vida eterna e da presença de Jesus seja sobre você. E aproveita essa alegria e fala para mais alguém que você é servo de Deus. Tem
Testifica que você é de Jesus. Se você faz parte de algum ministério na igreja, coloca na tua página você lá no teu ministério, seja de louvor, seja na portaria da igreja, na cantina da igreja. É a cantina? Na cozinha, né? Porque não é cobrado nada lá na igreja. Graças a Deus, um sonho meu e da pastora Cláudia se cumpriu. Coloca você lá tocando, você ministrando, eu não sei, mas coloca na tua rede social você fazendo parte dessa obra. Não tenha vergonha que você faz parte dessa obra. Se você tem vergonha, é melhor você nem participar mais, tá bom? Tem orgulho. Mas o quê? Deixar as pessoas que você convive fora da igreja saber que você prega, que você canta, que você ora, que você louva a Deus, que você abraça os irmãos, que você está na companhia do povo de Deus, que você faz parte do culto. Permita as pessoas enxergarem que você faz parte de algum grupo da igreja, sabe? Permita as pessoas olharem para você e também fazer parte da tua alegria, da tua jornada. A tua jornada é uma pregação para a vida das pessoas que estão ao teu lado. O teu dia a dia é a maior pregação de todas. Deixa as pessoas verem o agir de Deus em você, tá bom? E é isso aí, gente. No final de semana nós estaremos juntinhos, fazendo o nosso melhor para Deus. E se por acaso você errar, falhar, lembra da palavra do Senhor que está escrito, que nós temos um advogado junto ao Pai, tá bom? E o nome dele é Jesus. E ele vai estar pronto para te defender e tirar você dessa situação. Não esquece disso, tá bom? Se você falhar, não fica lá no chão, não. Levanta. Todos nós falhamos. Todos nós erramos. Todos nós somos pecadores. É Ele que nos lava de todo pecado. Então falhou, errou, levanta. Levanta. Não fica prostrado, não, tá bom? Jesus te ama. E eu também. Beijo, queridos. Obrigada, Ju, Cléo, Maria Marcolina, Lucelena, beijo nas crianças, Samuel, Isaac, viu Fabiano também aí, Deus abençoe. Quem mais tá por aí? Quem mais? Stephanie, beijinhos, Yuri, beijinhos, Jonatas, Ranieri, Rosa, Gigi, um abraço para vocês todos. Se o Noah estiver por aí, beijos pro Noah. Simone Ravaiane, um abraço para você, para o Reinaldo e para as crianças. Solange, um abraço, querida. Deus abençoe você e seu lar. Deus abençoe Augusto. Deus abençoe fortemente você. Quem mais está por aí? Quem mais? Vai dando aí. Alzira, Deus abençoe você também. Glória a Deus. Quem mais está por aí? Vai deixando seu beijinho, vai deixando seu abraço. Vai deixando aí. Vai deixando seu abraço. Aleluia. Antes de terminar, tem alguém que você gostaria que Deus alcançasse agora? Você quer colocar só o primeiro nome dessa pessoa aí? Seja um marido, seja uma esposa, seja um filho. Coloca o nome dessa pessoa. Coloca o nome dessa pessoa que você dessas pessoas que você gostaria que entrasse agora na oração. Coloca o nome de alguém ou pessoas que você gostaria que entrasse na oração. Soninha e Mel, glória a Deus pela tua vida. Coloquem agora, porque rapidamente nós vamos orar. Coloque o nome de pessoas que você gostaria. É que tá ruim de escrever, né? Falaram para mim que tá ruim de escrever agora. Mas coloque então aí no seu coração. Então coloca agora no seu coração. Se tá ruim de escrever, se você não consegue escrever, você coloca no coração. Se conseguir escrever, você escreve. Leonardo Carvalho, sobrinho. Rafael. Avanusa, meu netinho Mateus. Santina Excel, Márcio, meu filho. Lúcia, Marilda Andrade. Giovana, o Gustavo. Samuel, tio Zeca, tio da Michele. A Lúcia, Neide Carvalho.
Ju Arruda, Lucas Leonardo. Olha, hoje mesmo eu orei pelo Léo. Eu vi uma publicação dele e senti vontade de orar por ele. Gabriela, minha nora, diz a Santina. Simone Ravaiane, a Débora, o Antônio, o Ricardo. E a vizinha também, Simone, estou preocupada com a ovelhinha aí do seu lado. Quando encontrá-la, manda um abraço. A Fernanda do trabalho, a Jo Arruda está colocando. Oh, glória a Deus, esse é o mover de Deus. Conforme nós estamos conseguindo escrever, o Senhor está chegando na vida dessas pessoas. Eu sei que ultimamente está difícil escrever, né, no Facebook, mas vamos vencendo. Meu neto Juninho, amém. Aleluia. Ela tá bem, né? Glória a Deus. Wagner, Carla, meus pais, minhas netas, o Rogério, a Rose, família, amém. Minha tia Lúcia, tia... Deixa eu ver mais aqui. Tá tampado. Tia Edith, tia Silvana. Estão sendo alcançadas essas vidas agora em nome de Jesus. Senhor, conforme eles estão escrevendo ou lembrando de cada pessoa, conforme eu também estou lendo e estou lembrando de cada um, que o Senhor venha atingir Antônio, sobrinho, Alex, minha sobrinha Sara, minha Gabriela, amém, meu sogro e minha sogra. Senhor, que essas pessoas sejam alcançadas, que essas vidas sejam alcançadas agora, que o teu Espírito visite cada um conforme a necessidade, e aqueles que ainda não têm o nome escrito no livro da vida, que o Senhor possa dar uma oportunidade hoje deles terem um encontro com teu Filho amado Jesus Cristo e reconhecer que só Ele é Deus e serem impactados com a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entra, Senhor, entra por completa agora. A família do Jonatas, minhas patroas Rita, Cristiane, Juliana, Noemi, sejam alcançados. Adriane, Joyce, Vera, Valdenir, irmãs, sobrinhas, irmãos, Amando, Benedito, seja alcançada agora. Senhor, ela e família, que vidas que estão sendo proclamadas aqui sejam alcançadas. Que o Senhor venha alcançar cada pessoa que está sendo colocada aqui diante, Senhor, dessa live. Que o Espírito Santo venha impactá-los com a cura, com o milagre, com a unção, com o resgate em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, assim seja. Samuel, oh glória ao Espírito Santo. Vai impactando, Senhor, as vidas. Aqueles que estão conseguindo escrever, aqueles que não estão conseguindo escrever, Senhor. Que sejam impactados, meu Pai. Gabriela, minha chefes, amém, Soninha. Simone Ravaiane, Pedro, a Cleo, Fábio, José, Adriana, Dilviana e Neide, amém, Jesus. Vão sendo alcançados. Família da Sueli, minha vizinha, diz a Solange. Em nome de Jesus Cristo, vidas sejam visitadas. Se você está escrevendo depois ou está assistindo depois, nesse mesmo momento, Deus também está alcançando, porque Deus é o Deus que não há tempo para Ele, não há ontem, não há amanhã. O Senhor, Ele é atemporal. Ele está alcançando as vidas agora também, que estão chegando mesmo depois dessa live ter sido feita. A Lúcia, meus irmãos José e Alex, em nome de Jesus Cristo, a Cleo, os meus vizinhos, sejam alcançados agora com vida eterna, salvação, libertação, que essas vidas venham a testificar da mudança ainda essa semana, do agir de Deus, que essas pessoas que estão sendo declaradas, tanto em palavras ou em coração, daqueles que não estão conseguindo escrever, mas estão aí no coração vidas, Senhor, que possam ser impactados e essas pessoas venham a testificar da mudança. Renata, Valdinar,
Gabriel, Marisa, em nome de Jesus Cristo, Aildo, Bruno, Geraldo, colegas do Serviço Samuel, os filhos e neto do Nivaldo, em nome de Jesus, Sônia Gomes, da Sônia Emel, a Solange, ela mesma, que essas vidas sejam impactadas em nome de Jesus Cristo, vidas sejam transformadas, aqueles que já têm Jesus no coração, que sejam agora alcançados também pela necessidade que tem de alcançar curas, de alcançar prosperidade, um novo emprego, a cura na família em nome de Jesus Cristo. Laurita, Jefferson seja alcançada, Alessandra e Marcelo sejam alcançados em nome de Jesus Cristo. Deus vem alcançar essas vidas, Senhor, alcance os familiares, os amigos, os colegas, os conhecidos, os vizinhos, todos que o teu povo está lembrando, está escrevendo, todos aqueles que também moram no meu coração, Senhor, pessoas que pediram oração. Ó Deus, alcance agora, livra do mal, livra da morte eterna, livra do pecado, livra da injustiça. A Stephanie, minha família, sejam alcançada a sua família por completa em nome de Jesus, esposo, filho, mãe, pai, irmã, sobrinhos, tios, tias, primos, todos sejam alcançados em nome de Jesus Cristo, sogro, família, Ramacharamais, aleluia. Bendito é o Senhor dos exércitos, bendito é o nosso Deus, aleluia. Bendito é o Espírito Santo. Senhor, alcance essas vidas com poder e graça. Alcance essas vidas com poder e graça. Senhor, que esse povo que está sendo lembrado pelo teu povo venha a ser alcançado agora com milagre, com livramento, com salvação, com a força do teu Espírito em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Cleo, eu também, aleluia, eu quero ser alcançada, Cleo, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, toda a minha igreja, toda a minha família, todos os meus queridos sejam alcançados em nome de Jesus Cristo. Enche do teu poder e da tua graça, aleluia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Espírito Santo, meu Pai. Que aos que vão trabalhar ainda hoje, aos que trabalham remoto, aos que vão trabalhar amanhã, que haja, Senhor, harmonia no campo de trabalho. Que haja a tua presença nesse campo de trabalho, meu Deus. Que o Senhor venha imperar com a tua vontade, o teu desejo e os teus propósitos em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá uma noite tranquila e abençoada para o teu povo. Amém. E graças a Deus. Amém. É isso aí, gente. Já ia terminar e nós aqui alcançando tantas vidas com a nossa fé. Um beijo no seu coração e fique na santa e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.